Então, anunciamos a presença do ex-prefeito Messias Filho, 2 vezes prefeito de Brasileira e vereador por um mandato, e atualmente preside o MDB, que é o antigo PMDB. Daqui a pouco a gente estende mais sobre esses assuntos. Vou começar aqui o programa. Estava aqui lendo a Semana Cultural e eu lembro que nós, fizemos parte aí do princípio dela, se não me falha a memória. A Semana Cultural iniciou em 89, idealizada numa brincadeira entre amigos ali pelo Baduzinho. Depois a Regiane Veras entrou no jogo e foi criada a CCB. E era uma instituição grande. Tive a honra de presidi-la em alguns anos e comandar a Semana Cultural também, em algumas oportunidades, e exerci vários cargos. E lembro bem que naquela época você estava muito mais envolvido e era uma questão bem política e cultural, Todo mundo se envolvia, todo mundo queria a presidência, uma vice-presidência, todo mundo queria fazer parte da cultura de Brasileira. A que te remete esse período? Eu, como cidadão brasileirense, me sinto muito feliz com o resgate, com a volta da Semana Cultural. É uma atitude louvável do poder público, Nós que iniciamos antes que Brasileira fosse cidade, aos trancos e barrancos, vendendo cartão de bingos, arcando despesa com dinheiro das inscrições, mas já era um grande sucesso. Depois que Brasileira passou a ser cidade, eu sempre defendi a ideia que devia ser municipalizado, devia ser um evento do poder público, já que tinha o poder público e que demandava, que tinha recursos para isso. E, na realidade, ainda era feito pela CCB, que nunca aceitava. Então, o poder público patrocinava, participava, mas não assumia de frente como está assumindo agora. E é um momento muito bom, porque existe recursos muito para a cultura do Brasil, com essa lei agora, Paulo Gustavo, existe muito recurso, que é exatamente para investir em cultura. E outro ponto positivo que eu vejo é que essa Semana Cultural, sendo administrada e conduzida pelo poder público, lá estão no poder público aquelas pessoas que iniciaram quase todas. Porque está a Carmosa, está a Neuda, está a própria prefeita, que também era membro, a Regiane, a Maurinha, secretária de Educação, e tem nós que não estamos participando diretamente, eu, você, nossa amiga Almir, que assiste lá de São Paulo essa entrevista, o saudoso vereador Silvino, que sempre conduzia com muita paciência essa questão do esporte, o Galega, o amigo Cassiano, que embora não estejamos responsáveis por isso, não estejamos lá, nós devemos estar aqui apoiando, incentivando, porque é o resgate de uma história que nós fizemos com grande sacrifício. Eu já administrei, quando era administrado pela CCB, eu fui presidente, fui vice-presidente, fui criador, já cheguei a conduzir a Semana Cultural, que nós faríamos através de bingo, de rifa e tudo. Hoje nós temos todos os recursos financeiros e devemos convocar, explorar e unir o recurso humano para cada vez fazer uma Semana Cultural melhor do que a outra. A juventude era mais aguerrida naquele tempo. Hoje a juventude é menos aguerrida e também não conhece a nossa história. Eu tenho uma filha adolescente de 14 anos que não sabe o que é a Semana Cultural. Então é a oportunidade dela ver, dela participar, de ver a história. Eu participava como organizador, mas também participava concorrendo em concurso de poesias, em Simões, participava na parte esportiva. E essas coisas ficaram para trás, a gente quase nem lembra mais. Outro dia um professor amigo meu estava recitando uma poesia de minha autoria lá em casa que nem eu lembrava mais. Mas eu fiquei emocionado porque, modéstia à parte, é muito bonita. Eu até sugeri a ele que falasse para a comissão organizadora, que relesse, que postassem, que recitassem essas poesias para resgatar aqueles que tanto fizeram, mesmo antes de Brasileira ser cidade, pela cultura desse município. Inclusive, Messias, cada época é uma época, Aquela época a gente tinha, você falou que a CCB não aceitava ali diretamente o apoio do poder público, porque nós éramos fortes enquanto comunidade, enquanto cultura, e a gente não queria, naquela época, ter aquela militância política, porque a política de Brasileira é aguerrida, e acabava que, mesmo quando Brasileira cidade, aconteceram várias semanas culturais, e tinha ali aquele quem ia dar mais, quem ia dar menos, enfim, até que acabou, estamos numa geração diferente da internet e de pouca participação da comunidade. Mas é importante que a cultura prevaleça e exista e que, de fato, o poder público tome de conta dessa parte, independente de quem lá na frente
esteja administrando o município. É importante que a Semana Cultural não pare nessa edição, né? É um começo, é um resgate, e tudo você tem que dar o pontapé inicial. Né? Exatamente. Eu acho que naquela época havia esse receio, porque a coisa era muito polarizada, era menos transparente. Hoje não, hoje a gente já tem consciência que a gente não vai a lugar nenhum se não for via política, que os administradores têm o dever de incentivar e a responsabilidade, para isso recebe dinheiro, e chegamos na era da mídia, né, das redes sociais, e todo mundo sabe que o município tem o dever de fazer, está fazendo aquilo para cumprir a sua obrigação, e com o dinheiro público é do povo. Muito bem, daqui a pouco a gente entra aqui nas perguntas dos nossos internautas que estão acompanhando a gente. Eu tenho aqui, Messias, um áudio do Almir, que está em São Paulo acompanhando a gente. Se você me permitir, eu já posso colocar aqui para a gente entrar nos outros assuntos. Pode colocar. Vou dar um abraço aqui para o meu querido Almir Fontinelli, rapaz. Só quero falar a Mel Amaral, né? A Mel Amaral, nosso forrozeiro. O Almir Fontinelli, grande radialista, né? Trabalhou na Rádio FM 7 Cidades e hoje no estado de São Paulo. Ele é uma grande influência boa tarde, no futebol, nas empresas de construção, trabalha com artistas. Querido Almir Fontinelli, um abraço para você. A priori eu quero te parabenizar por esse magnífico trabalho que você exerce aí com este teu programa. E saiba que você se qualifica a cada instante. Você é um comunicador que você deixou um espaço facultado onde você dá voz aos eventos sociais, líderes religiosos e lideranças políticas. E desta forma você facilita estas comunicações junto à população de Brasileira e interiores. Parabéns pelo seu trabalho. Messias, eu sou sabedor do quanto você lutou para se tornar uma liderança política. Se não estou equivocado, você esteve por 2 vezes como gestor da esfera municipal de Brasileira, ou seja, 2 mandatos. E eu gostaria que você me respondesse algumas perguntinhas, mas fique à vontade caso não queira respondê-las. Hoje, Messias, hoje a Prefeitura de Brasileira, ela tem um apoio mais eficaz, mais comprometido por parte dos deputados e governadores do Estado que na sua época como prefeito? Segunda pergunta. O que o político Messias agregou de aprendizado nestes 2 mandatos e que após fazer uma autocrítica, uma reflexão, você não faria novamente se retornasse à prefeitura? Messias, terceira pergunta. Mesmo não estando à frente da prefeitura, você continua buscando apoio junto aos deputados para benefícios para a nossa cidade, ou seja, pavimentação de ruas. Eu vejo isso a todo momento aí nas redes sociais, e isso quer dizer que o Messias, mesmo não estando à frente da prefeitura, continua trabalhando em prol de Brasileira, buscando melhorias. É isso mesmo, né, Messias? E a quarta pergunta é: as melhorias que Brasileira receberam nos últimos meses e anos, elas são vistas a olho nu. Isto não se pode negar, é claro. E é uma gestão que no início teve uma contribuição sua durante a campanha. Com toda a tua experiência, Messias, que nota você daria de 0 a 10 a esta equipe que administra a Prefeitura de Brasileira hoje? Boa tarde, Almir. É um prazer muito grande falar com você. Você também é parte dessa história. Você teve uma participação muito especial e comprometida no início da Semana Cultural, como quando as coisas eram muito difíceis. Inclusive, vou usar aqui um pouquinho do tempo para relembrar um fato. O ponto alto da Semana Cultural sempre era as gincanas. Sim. Que participava aí, o Galega, Cassiano e todo mundo. E sempre tinha uma tarefa surpresa. E eu lembro da época que a tarefa surpresa para o nosso grupo era imitar a Xuxa. Aqueles anos a Xuxa estava no áudio. E você, de tão comprometido, tão aguerrido, tão brasileirense, tão imbuído com o propósito de vencer, em cima do palanque, pegou um brinco e furou a própria orelha e ficou dançando tipo a Xuxa e o sangue descendo. Então vai ver, né? Deus isso são momentos que marcam muito, que são muito importantes. Né? Outro momento importante que eu lembro
é que nós, ainda muito jovens, fomos a primeira pessoa, eu fui o primeiro líder de Brasileira a organizar um comício, trazer a autoridade de fora, como o deputado Prado Júnior, para convencer as pessoas de Brasileira a votar sim no plebiscito para a emancipação de Brasileira. Eu estava lá nessa história. E fizemos aquele comício, os livros que estavam presentes, estava o Canadá, estava o Zezinho, tantas outras pessoas, o Givanil, tantas outras pessoas do nosso grupo lá, e nós temos esse marco. Nós fomos, antes que Brasileira fosse cidade, a gente já tinha esta preocupação. O que eu fiz como prefeito que não faria mais? Tem inúmeras coisas. Eu quero, se chegar lá, multiplicar e melhorar o que eu fiz de bom. E aquilo que eu fiz de ruim, de errado, que não deu certo, eu quero não fazer mais. Não resta dúvida que com a aproximação das pessoas, com as redes sociais, o governo estadual, federal, municipal e deputado, hoje estão muito próximos do poder público. Na minha época, o poder público tinha duas contas, do FPM e do ICMS. Hoje tem mais de 200. Todo dia sai dinheiro para a educação, para a cultura, vem a lei Paulo Ricardo, é muito mais fácil de administrar hoje. Hoje você pode fazer uma semana cultural muito bem feita, trazer atrações importantes e ainda sobra dinheiro. Naquela época tinha que vender cartões de bingo, ou a gente fazia a festa lá na quadra do Landulfo, tinha que eu e o Fernando da Peta e tantos outros para a porta para arrecadar dinheiro para poder pagar os prêmios. Só interrompendo, Messias, o Igor Rafael aqui está no Facebook, ele coloca uma observação importante a respeito desse período difícil, né? Que ele lembrou aqui que a gente andava com um cartãozinho chamado Amigos da Cultura, arrecadando de porta em porta o valor para poder dar conta da Semana Cultural, né? Sem dúvida, a Semana Cultural era tão boa quanto vai ser essa, se Deus quiser, porque nós vamos estar lá para fazer ela ser boa, participar e vamos estar juntos, com poucos recursos. Só que naquela época a juventude era mais aguerrida. Inclusive eu queria pedir à juventude que se interesse pelo passado, pelo plebiscito de Brasileira, pela história política, pelos movimentos, pela Semana Cultural, pela arte, quem escreveu isso, quem escreveu aquilo. Isso é muito importante para a juventude se interar, se estimular e cada dia continuar multiplicando esse espírito de cultura e também esportivo, né? A questão da cultura, eu acho que agora, dessa vez, definitivamente nós vamos fazer o resgate da cultura. Já do esporte, não. No esporte nós estamos muitos anos atrasados. A Brasileira deve ter, depois que terminou o meu mandato de prefeito, nunca mais teve uma seleção. As competições sempre são dentro do município, a localidade com outra. Aqui nós temos uma seleção que foi campeã piauiense. Intermunicipal, né? Naquele tempo, quiseram tomar o ex-deputado João Marques e tudo, a equipe do governador lá no estádio Albertão. Eu fui necessário invadir o campo, porque isso expulsaram... foi notícia nacional, né? Foi notícia nacional. Expulsaram nosso volante, o Florenilson, indevidamente. Eu dei um chute, como se diz na gíria do esporte, pegou na veia, a bola quase passa o Albertão, mas era só de raiva, exatamente, para defender brasileiros, queriam expulsar o Florenilson, expulsar outro e outro, para a Água Branca ser campeão em cima da gente. No entanto, a nossa atitude não deixou, a gente fretava 5, 6 ônibus, acompanhava, e as pessoas hoje, os atletas daquela época, guardar lá umas relíquias, umas bicicletas que eu doava, algumas coisas, eles me abraçam e pedem que a gente volte ainda à prefeitura para que tenha um time competitivo que enfrente Floriano, Água Branca, Barras, Luzilândia, Parnaíba, de igual para igual. Isso tem deixado muito a desejar no nosso esporte, não estou me referindo a esta gestão, mas de várias gestões. A gente precisa, hoje que tem o estádio de futebol, que eu prazerosamente fiz, um estádio lindo, estive lá semana passada vendo o jogo da zona rural, já que a gente tem o estádio, tem toda a condição, eu sugiro, é importante que a Brasileira também tivesse um time para que pudesse representar a Brasileira diante dos municípios. Se vamos resgatar agora a Semana Cultural, precisamos procurar uma forma de resgatar também o esporte de Brasileira. Muito bem, nós temos aqui uma outra ouvinte aqui, a Socorro, lá do bairro Estação. Boa tarde. Messias, naquela época ainda era muito jovem, mas foi o melhor tempo, o melhor ano que a gente viu muita diversão, Semana Cultural, muita coisa boa na cidade. Espero que agora seja também muito boa essa Semana Cultural, porque é uma diversão muito boa para alegrar as pessoas, todas as pessoas da cidade, do interior, de todos os lugares, né? Eu agradeço muito por ter essa Semana Cultural agora, porque vai ser muito boa para todos nós, compreende? Vai ser muito bem assistida, muito bem frequentada por todas as pessoas do município e de outros lugares. Muito
Muito bem, obrigado a Socorro aí do bairro Estação, que está acompanhando aqui a nossa programação. Messias, vamos aqui para uma outra pergunta. A gente já pode ficar à vontade para os questionamentos? Então vamos lá. Boa tarde, Giva. Giva, meu amigo, só uma pergunta. Pergunte ao Messias sobre o calçamento da Paulo Ramos, se vai sair ou não vai. A gente já entra aqui nessa deixa, Messias. Algumas obras, eu acompanho sua rede social, você conseguiu algumas obras via governo do estado ou emenda federal, não sei, você vai nos relatar, tanto para a cidade como para a zona rural. E a Paulo Ramos, está inclusa nisso daí? Responder. A Paulo Ramos está num processo juntamente com uma parte da rua Raimundo Lima e outra parte na rua Simplício Escócia. Já tramitou o processo, já foi licitado, está lá aguardando ordem de serviço. Creio, é uma emenda particular da deputada Janaína e a gente sempre está acompanhando. Nessa semana eu terei uma audiência, se não com o governador, mas com o chefe de gabinete, Marcelo Noleto, juntamente com a deputada Janaína e o deputado Castro Neto, e uma das pautas é esse calçamento, principalmente da rua Paulo Ramos. Muito bem, agora meio-dia mais 38 minutos na 104,9. O homem fez algumas perguntas pontuais, Messias, que você não respondeu, a respeito do seu legado político e que tipo de críticas você faria à atual gestão. Como é que o senhor analisa a gestão, como está, o andamento do secretariado, de obras? Você é uma pessoa que sempre está imbuída na política, fazendo críticas muito fortes, né, em alguns momentos. E esse é o momento de você pontuar alguma delas que seja de interesse público. Que tipo de frustração você tem, mesmo não tendo mandato, e que você quisesse se empenhar em resolver e que não consegue no momento? Não, eu não diria fazer uma avaliação. Ao longo do meu legado político, né? Comecei a fazer reuniões ainda para a emancipação de Brasileira, fui vereador presidente, o mais votado da história de Brasileira, da eleição de Brasileira naquela época, fui presidente da Câmara, fui prefeito 2 vezes, elegi meu antecessor e meu sucessor. A atual gestão eu elegi também, aliás, ajudei a eleger e a reeleger, eu também votei, estive lá, então eu tenho uma história política muito grande, como citamos aqui, até antes que Brasileira fosse cidade. Com relação a fazer críticas de positivo ou não, eu não gostaria de fazer agora as críticas que alguém espera que eu fizesse, mas eu estou fazendo indiretamente. Eu acho que é louvável, estou aplaudindo a questão da Semana Cultural, tenho certeza que será boa, até pela equipe que está na frente. Já fiz aqui uma crítica com relação ao esporte, acho que nós devemos ter um time que represente a nossa cidade, e assim são todas as outras. E eu gostaria até ainda vou me estender à questão dos calçamentos, né? E depois pretendo fazer mais uma crítica, alguma solicitação, uma reclamação, quando nós chegarmos no assunto da barragem da Cepisa, que nós vamos expor aqui. A respeito da Paulo Ramos, estou recebendo aqui, o município de Brasileira torna público a dispensa de licitação 072/23, prevista nos artigos, aqui são informações. Vamos para o objeto aqui da contratação. Contratação de empresa para pavimentação em paralelepípedo da rua Paulo Ramos, na zona urbana do município de Brasileira. Os recursos do FPM, ICMS, tributos e outras informações, né? Então já tem aqui aberto uma licitação, aviso de dispensa de licitação, né? Que está sendo recebido aqui, já está publicado no Diário Oficial, para pavimentação lá da rua Paulo Ramos. Quem mandou? A prefeitura aqui está, né, está no site aqui da prefeitura, o aviso de dispensa de licitação. Sim, mas quem mandou para você? O internauta está mandando aqui, né, que já tem esse aviso de licitação. Olha, pois isso não pode. Isso já aconteceu, essa tentativa, lá na rua Simplício Escócia, de tentar fazer, e a gente foi lá e fez. E a rua Paulo Ramos não pode, até porque a própria prefeitura já deu uma certidão de domínio público, autorizando o governo do estado, através da Secretaria de Infraestrutura, fazer esse calçamento lá. Então a prefeita já sabe que isso consta um processo que já foi inclusive licitado,
e ela já declarou de domínio público à disposição do governo do estado para executar. Então nós temos duas possibilidades de ter calçamento. Não, uma, né? Porque do momento que um prefeito deixa uma área disponibilizada para um determinado projeto, ele não pode voltar atrás fazendo por cima. Mas como é que funciona? Quando o estado te dá uma emenda para a construção do calçamento, tem que ter o aval do... Tem que ter o aval do município. Você já teve esse... Já sim, já está dentro do processo. Mas a rua é tão longa, cabe muito calçamento assim, não? Não cabe tão muito. É uma faixa de 3.000 metros de calçamento para a rua Simplício Escócia, que a prefeitura já se antecipou e fez metade, ela era quase 300 metros, só fizeram 100, e para a rua Gil Menezes e para a rua Paulo Ramos. E aí como é que fica? Então a prefeitura não pode autorizar nem contratar duas obras no mesmo lugar. Eu já tenho um aviso de dispensa de licitação, né? Sim, mas a rua Paulo Ramos está além disso. Além do aviso, ela está contratada. Ela está licitada e contratada. Tá, e outros calçamentos que o senhor conseguiu, quais são? Pontue aí Sim. as ruas? E como... Eu fui pioneiro nessa questão do calçamento na zona rural. Quando, através do deputado Zé Santana, nós levamos calçamento para o Mucambinho. Isso foi uma ideia minha, foi uma autoridade, uma emenda da autoria do deputado Zé Santana, meu pedido para o Mucambinho. E depois, em seguida, conseguimos para o Saco dos Polidórios 6.000 metros de calçamento e mais 6.000 metros para a Pissarra. Isso feito, aprovado, contratado e pago. E depois mais 5.000 metros que nós colocamos no conjunto Dona Peta, que vários políticos lá prometiam e não faziam, e nós prometemos e fizemos, como fizemos nessa rua Horácio de Souza, que vai para a UBS, como fizemos na rua Liberalino Pacífico, como fizemos na rua Raimundo Croatá, feito, executado, aprovado e pago. Tentaram até jogar alguém criticando nas redes sociais, mas lá foi. Agora eu vejo uma reclamação muito grande sobre a Câmara do debate de calçamento. Sim. E eu queria aproveitar também aqui esse momento, já que estamos em calçamento, para dar uma resposta a uma postagem de um amigo colocado lá no Fala Povo há uns 4 meses atrás. Eu não gosto muito de me envolver naquela polêmica do Fala Povo. Ali tem umas pessoas que são a turma do DAS, está sempre botando coisa contra e agradecendo aquele DAS. Quando o povo é o grupo de WhatsApp. Quando um político está no poder, aquele que é o bom, depois tem aquele outro e tudo. E tem outros que fazem por desinformação. Então uma pessoa lá do grupo disse, eu não tenho fé em político que fala as coisas, porque um dia um político esteve na rádio e disse que iam fazer o calçamento da ladeira do Mucambinho e não fizeram. E aquela carapuça me coube porque foi eu que disse aqui, né? Mas por que eu disse? Disse e continuo dizendo. Quando eu fazia parte ainda do time da prefeitura, fui ao deputado Marco Aurélio, tem um documento que comprovam, e pedi a Praça da Frecheira e o calçamento da Frecheira da ladeira do Mucambinho. E fui prontamente atendido. Levei os engenheiros, coloquei parte do calçamento na Frecheira e parte eu coloquei na ladeira do Mucambinho, 360 metros linear. Esse calçamento foi igual ao do Paulo Ramos. Foi para lá, tramitou e foi licitado e contratado há 2 anos atrás. Então eu queria dizer para aquele amigo do WhatsApp que eu falei aquilo e continuo falando, porque há 2 anos o dinheiro está contratado e licitado da ladeira do Mucambinho. Por que eu não fui atrás? Porque eu fui impedido de votar no grupo do deputado Marco Aurélio. E a emenda é do deputado Marco Aurélio. Agora eu não sei por que durante 2 anos não foi feita. Isso está dando um prejuízo de mobilização enorme para nós brasileirenses, para quem mora no Poção, para quem mora no Mucambinho. O recurso existe, R$475 mil já licitado e aprovado. Eu até sugeria àqueles que desconfiam, a liderança do Mucambinho, suplente de vereador Jean, candidato a vereador Silvan, Luiz Dedê, que se dirijam aos representantes do deputado Marco Aurélio e cobrem e perguntem por que não foi feito. Se eu estivesse lá, ainda representando o Marco Aurélio, eu já tinha feito. Porque eu não menti quando eu vim aqui. Simplesmente a questão está morosa, mas existe o recurso, foi licitado e o povo daquela região está no prejuízo. Se eu ia votar no Marco Aurélio, eu teria feito como eu fiz com o do deputado... Santana? Não, o Castro Neto. Castro Neto. Né? Como eu fiz com o recurso do deputado Castro Neto. Assim que foi liberado, eu acompanhei, foi executado, foi pago, está tudo feitinho mais adiante.
Então cabe à turma que votou no deputado Marco Aurélio se mobilizar para fazer esta obra, para atender a necessidade do povo de Paçanha do Caminho. O recurso está lá. O recurso está lá, foi licitado e tudo. Eu tenho provas, tenho documento, tenho tudo. Agora falta só quem representa ele aqui cobrar a execução. Não estou dizendo que ninguém desviou, até porque nem vem para a prefeitura. Esta obra da praça e tudo não tem nada a ver o recurso com a prefeitura. A participação da prefeitura naquela praça foi comprar o terreno, a contrapartida. Mas o recurso é de fora. Então o recurso existe, está feito lá e tudo. Então quando o ouvinte, que é meu amigo também, não quero citar o nome, eu não tenho feito político nenhum, faz nada. E faz. Porque esse ouvinte, na frente da casa dele, ele tem uma praça de passeio que tem 4 vias de calçamento, feita por mim. Tem 4 passeios de pedra, feito por mim. Na frente da casa dele, tem a escola do Virgem, feito por mim. Ao lado da casa dele, tem o ginásio esportivo, feito por mim. Então, só para não estender mais, para não ir no Heráclito Forte, para não ir no Semas, não ir na Praça Antônio Negro. Então é que eu digo, as pessoas que estão no grupo de WhatsApp, saber se informar, falar as coisas, não precisa brigar ninguém, não precisa agredir ninguém, pode escolher em quem vota, a gente continua todo mundo sendo amigo, mas saber o que está dizendo. O que eu disse aqui há 2 anos atrás, que o recurso da ladeira do Bucami estava assegurado e licitado, ainda hoje está. Está faltando só uma pressão do grupo do Marco Aurélio para fazer executar. Vamos aqui ao ouvinte Antônio, lá do bairro, da Rua Chico Revolta, né, do bairro Estação. Messias, boa tarde. O que você poderia estar fazendo pela Rua Chico Revolta, porque ela é uma rua abandonada, cheia de mato, a rua aqui é muito feia. O que você poderia estar fazendo? Eles limpam toda a rua, menos aqui. Ali a mensagem da Antônia, da Rua Chico Revolta. Com relação à limpeza, eu não posso fazer nada. A limpeza compete ao poder público. Se houver oportunidade de pedir um calçamento, outra coisa eu farei. Mas no momento não está em nossa programação, mas vou a partir de agora ver com mais carinho essa situação. E assim que eu puder ajudar, eu não esquecerei. Muito bem, deixa eu ver aqui outra informação aqui. Moro na Paulo Ramos. Essa rua é em Brasileira. A Carmosa garantiu que dia 30 inaugura também. Eu acho que é baseado na dispensa, né? Sim. Aí vamos saber quem que vai inaugurar. Se é você ou se é o estado ou o município, né? Na realidade, mas quem vai ganhar com isso eu não posso inaugurar o que eu estou lhe dizendo. Quem vai ganhar a rua. O que eu estou lhe dizendo é que lá já existe um projeto autorizado pela prefeitura, pela prefeita, já licitado. Se não há necessidade de correr para tomar frente, podia fazer em outra. Não é? Isso. Não há necessidade nenhuma. Se lá existe, está garantido o recurso, já foi licitado, para quê tomar a frente? Porque eu ia fazer na Simplícia Escócia, 300 metros de calçamento, 290 tomaram a frente, eu acho que fizeram 50. Aí atrapalharam, né? Se correrem lá para fazer um pouquinho, é melhor fazer em outra, porque já existe isso e a própria prefeitura já expediu uma certidão, dizendo que ali está à disposição do governo do estado, através da Secretaria CINFRA, para fazer a pavimentação. E um prefeito não pode estar um dia autorizando uma coisa e no outro dia autorizando outra. Isso não pode. Nós temos muitos trechos em Brasileira, a água aqui, por favor, você pode buscar. Nós temos aqui em Brasileira muitas ruas que precisam do calçamento. Então assim, nós estamos aqui debatendo sobre isso, o Estado libera para Paulo Ramos e a Prefeitura libera um aviso de dispensa. O ouvinte diz aqui que a vereadora Carmosa disse que logo logo será inaugurada, né? Enfim, vamos aguardar aí quem vai ter esse privilégio, mas não no nosso entendimento que ganha a rua, é o povo, né? Nós precisamos de infraestrutura, precisamos de mais mobilidade, né? Precisamos que o município de fato cresça. O Mauro Souza pergunta aqui no Facebook, boa tarde, o estádio já tem energia? Está sem energia lá? Não tem energia lá? Não precisa. No Jacozão? Tem informação? Não, não sei. Eu recebi o secretário aqui, ele disse que vai inaugurar, aliás, o rural termina em agosto, né? Exatamente por conta da falta de energia. Então, o Messias não tem aqui essa informação. Deixa eu abrir aqui esse áudio aqui, vamos lá. Deu errado aqui, já apagaram aqui o áudio aqui, né? Deixa eu ver se outro aqui é muito longo. Você falou da barragem. Que informação você tem sobre a barragem, né? Que você disse que queria falar? A barragem, nós estamos com um problema há mais de uma semana que eu tenho sido procurado insistentemente por trabalhadores, agricultores, pescadores, preocupados, porque estão cercando a barragem. Cercando a barragem. E ao passar lá, eu constatei que realmente havia.
Aí eu conversei com a pessoa que vendeu, disse, não, pai, eu só autorizei que cercasse o que era meu da barragem, eu não posso. Conversei com a pessoa que estava cercando, era cunhado do proprietário. Procurei o proprietário, não encontrei, esclareci, isso, olha, isso é patrimônio público. Foi a primeira obra que eu fiz como prefeito, fui várias vezes a Brasília. Isso aqui está disponível para fazer um balneário. Eu estou lutando por um balneário para Cepisa. Gil, vou falar atenção, é o seguinte, a barragem da Cepisa é a obra que o povo de Brasileira mais gosta. Vamos pegar aqui 5 obras grandes feitas por mim. O estádio, a Praça Antônio Negro, o Poliesportivo Messias Filho, né, que era Messias Filho, agora já não se chama mais Messias Filho, a barragem e a Praça Antônio Zacarias. E fizeram uma pesquisa, toda a população gosta mais da barragem. Eles fazem vigília ali em pé, matando mosquito, para ver a barragem sangrar. Então, preocupado com isso, fui ao governo do estado, através da deputada Janaína, conseguimos uma emenda do seu recurso para lá fazer um balneário, onde você vai com sua família, tem bares, restaurantes, dormitório, iluminado. E aí você chegar lá, ao invés de ficar em pé com seu filho ali ou botar para banhar, você vai botar lá. Então essa área já está reservada, inclusive, mais uma vez, dado a certidão de domínio público pela prefeita, que é uma exigência lá dos órgãos do governo, para fazer lá esse balneário. Aí quando eu passava lá, além de receber as reclamações, eu via e falei pela segunda vez com a pessoa, digo, olha, é nada pessoal, mas aqui não pode, não, mas eu não sei o que tem e tal. E ninguém tomou providência. Ontem eu encontrei com o proprietário, digo, olha, isso aqui não é seu. Vem uma equipe de governo, veio pela segunda vez, com engenheiros, com arquitetos, chega aqui, está trancado, não tem acesso à área. Você mora em São Paulo. Nada pessoal, estava aí no pai dele lá, eu expliquei tudo, mas continua do mesmo jeito. Eu procurei falar com o secretário do município. O secretário de Meio Ambiente não atendeu o telefone. O secretário de obra atendeu, eu expliquei, mas nada foi feito. Numa conversa casual, comuniquei também o fato à secretária de Educação, que ficou bastante sensível, pedindo que levasse a mensagem à prefeita. Comuniquei num grupo que tem todos os vereadores de oposição. Também ninguém tomou nenhuma providência. Comuniquei o vice-prefeito, que é meu sobrinho. Falei pessoalmente com o meu vereador. Quem é o seu vereador? O vereador Gilson Borges. Então ninguém mostrou interesse em defender, né? E eu estou aqui para dizer que eu estou me manifestando, estou do lado dos pescadores, dos trabalhadores, do lado da barragem. Você não pode cercar patrimônio público. Nada pessoal. Conheço a família do rapaz, gente muito boa. Eu queria até parabenizar, ele foi uma pessoa que saiu daqui para trabalhar em firma e hoje é engenheiro, né, veio comprar uma propriedade perto da gente. Nós temos que dar todo o apoio necessário, mas nenhum apoio no sentido de invadir ou cercar ou qualquer coisa com o patrimônio público. O patrimônio público tem que ser protegido. E quem que protege? As pessoas que governam o município. Então, o que acontece? Eu estou aqui pedindo que esta mensagem chegue até o chefe do Executivo, a Câmara de Vereadores, alguém se manifeste no sentido de proteger o patrimônio público. Se isso não acontecer, assim como eu prometi fazer a barragem e fiz, eu quero prometer que se algum dia, ou nas próximas eleições, eu vier a ser o prefeito de Brasileira, meu primeiro ato vai ser tirar as cercas, tirar as amarras e tudo, e devolver para o povo o patrimônio que é do povo, que é a barragem da Cepisa. Essa informação, Messias, da barragem, ela é muito séria, é um patrimônio, é da União, né? Se não me falha a memória? É da União que passa para o município, né? Do município, foi com recurso assim, da União. O ouvinte pode estar se questionando, assim, que área exatamente está sendo, e que pedaço, né? Não importa o pedaço, mas qual a área exatamente que está sendo cercada, né? Para que a gente tenha uma noção. Até porque já está destinada a um balneário que vem enriquecer. Aquela parte aquela parte alta, é uma escadaria subindo. Pronto. Já está autorizada pelo município, os recursos já estão assegurados. E a barragem é nosso maior ponto turístico. É o Caldeirão de Brasileira e a barragem da Cepisa. Alguém tem aqui em Brasileira, Gil, as pessoas têm a mania de invadir o patrimônio público. Aqui tem pessoas que já invadiu terreno da Refesa. Tem pessoas que já invadiu terreno do Estado através da LBA. Agora, recentemente, um sujeito vendeu e o outro comprou uma escola do Estado lá no Sacos Polidoro.
O cara comprou uma escola, perfurou um poço, alugou o poço e ficou por isso. O necessário é que a Câmara de Vereadores se organizasse no sentido de fazer uma auditoria para remarcar o que é patrimônio público e o que não é. Eu acho que quando nós assumimos o município, não tem que ter esta preocupação. Mas queria dizer que é nada contra o rapaz que está lá, eu acho que não é nada contra ninguém. Eu acho que aquilo que é do povo, o amor que o povo tem pela barragem, e me reclamam, eu acho que do jeito que eles me passaram já mais de 80 mensagens, deve ter passado para algum vereador, para o prefeito e para o vice, né? E todo mundo fez ouvido de mercador. Eu não. Eu estou pedindo a compreensão do poder público, dos vereadores, das autoridades, para não deixar invadir a barragem da Cepisa, que me deu muito trabalho, foram várias viagens em Brasília, a terra foi eu que comprei na época como contrapartida da prefeitura, é um patrimônio do povo e eu exijo. Se não houver uma providência aqui, vai ter que entrar Ministério Público, IBAMA, qualquer coisa. Lá já passou por várias críticas, o próprio grupo que está na situação hoje, que eu estava na oposição, criticava. Lá arrancaram a placa que tinha meu nome. Tudo isso a gente aguentou calado. Mas invadir e cercar a gente não pode aguentar. Aliás, falar em placa, eu estava vendo aqui. A gente não pode, Giva, omitir a história. Uma professora do município chegou semana passada para mim, que estava ensinando a história do município na sua escola. E quando chegou lá na formação da primeira legislatura da Câmara Municipal de Brasileira, tinha 9 vereadores e não constava meu nome. Perguntando se eu tinha sido vereador. Eu digo eu tinha, mas quem escreveu esse livro está deseducando as pessoas. Não está mostrando a história de Brasileira, que eu fui vereador mais votado, fui presidente da Câmara, portanto, eu deveria estar aí. Independente da circunstância. Independente da circunstância. Eu estava vendo agora, quando você lia a programação da Semana Cultural, né? Quando se fala, vai ter uma competição na escola, se diz na escola Gil Menezes. Você nunca diz uma competição na escola, né? Quando vai ter uma Semana Cultural na Praça Valdemar Pereira, todo mundo não diz, vai ter uma competição na praça. Ninguém sabe qual é, na Praça Valdemar Pereira. E porque quando os jogos são no ginásio poliesportivo, não se diz ginásio poliesportivo Messias Filho, que é o nome, só se diz ginásio poliesportivo. Já pensou se alguém te perguntar onde você trabalha? Eu disse, no colégio. Não, eu tenho que dizer no colégio Gil Menezes, no colégio Tia Zaina. Então, para se dizer que os jogos da Semana Cultural são feitos no ginásio, não é no ginásio poliesportivo, é no ginásio poliesportivo Messias Filhos. Aí não adianta você demitir esse tipo de coisa, picuinha, por questão pessoal, porque às vezes você apaga das placas, apaga da parede, mas nunca apaga do coração e da memória do povo. Mas esse nome do estádio, ele ficou só na parede ou é legalizado? É legalizado. Tá, por exemplo, do Jacozão ficou só na parede e todo mundo chama estádio Jacozão. Aquilo nunca foi legalizado, não. Até porque foi eu que construí, que fiz o estádio de Brasileira e não sei. Mas todo mundo chama Jacozão, ficou Jacozão. Estou recebendo aqui uma mensagem sobre a barragem, Messias, que diz o seguinte: sobre a preservação e conservação do meio ambiente. O acesso à barragem está livre, a proteção foi no talude da barragem e isso é permitido porque a vegetação está protegida, o solo protegido contra animais e lixo jogado pelos pescadores. A cerca é um método de preservar e conservar. Então, diante disso, o município está ciente, né? Mas quem foi que fez isso? Aqui a gente vai omitir aqui a fonte. Se a cerca fosse um método de proteger, teria feito pelo município que é responsável, e não por um engenheiro que chegou lá de São Paulo. Isso é mais uma questão de omissão, é medo de encontrar os problemas. E quando chegar a equipe de engenheiro, de novo, pela 4ª vez, mulheres, arquitetas, que vieram ter que entrar lá de novo, não foi obrigado a roçar uma vez para poder entrar. E vão fazer como? Vão pular a cerca ou vão esperar o proprietário chegar de São Paulo para poder realizar o trabalho? Pessoa que fez isso é desinformada, não sei quem foi. Bom, diante dessa informação, fica claro que o município está ciente. Ciente e concordando. Que pessoas particulares invadam o patrimônio público. Na visão aqui da mensagem, é uma questão de preservar. Para dizer uma pessoa desinformada ou que está tentando proteger alguém. Que para a gente ser político, administrar o município, você precisa de ter coragem. Tem momentos que você tem que tomar a decisão.
Como eu estava falando que as pessoas invadem até a Terra da Refesa, quando eu fui fazer a Praça Antônio Zacarias, e lá eu deixei o comércio de obra, o saudoso Antônio Fogoió, e se eu não me engano o Paulo Flor, e 9 horas do dia chegaram lá com um monte de pá e picareta no ombro e jogaram no chão. Disse, não, chegou lá um cidadão dizendo que é o dono e botou a gente para correr. Eu digo, não, por lá não tem dono. Eu fui em Piripiri, peguei 4 viaturas de polícia, que naquele tempo era aquele jipezinho, botei um em cada canto. E graças à minha coragem e decisão, hoje existe a Praça Antônio Zacarias. Se fosse na gestão de uma pessoa que tinha esse medo de tomar umas decisões, a praça não tinha sido feita. Agora 13 horas e 2 minutos, tomei uma águazinha aí, enquanto a gente manda aqui um abraço aqui para os ouvintes no Facebook e também no WhatsApp, muita gente aqui, deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Boa tarde, confio muito no trabalho do meu amigo Messias Filho, espero que ele consiga trazer o calçamento da rua Raimundo Badu, aqui próximo ao clube do Demir, pedacinho pequeno, mas esquecido, agradeço muito, se você fizesse, com certeza os moradores de lá também. Quem está agradecendo é a Francimar. Boa tarde. A Francimar aqui pedindo aqui o calçamento lá para Raimundo Badu, um trecho pequeno próximo do Demir, né? Vamos colocar em nossa pauta de reivindicação. Assim que eu tiver notícia, eu comunicarei. Tem tanto calçamento aparecendo por aí. Quem sabe se não chega lá, né? Boa tarde, vamos ter fé. Vamos ter fé sempre. Boa tarde, Giva e Messias. Por enquanto, o calçamento da Paulo Ramos não sai. Pelo menos passa a máquina para dar mais uma limpeza, que tem muito lixo lá na rua Paulo Ramos. A questão do lixo é uma demanda do município. Agora, o calçamento, nós temos aqui 2 pedidos. Um do Estado e já um aviso de licitação em andamento, mas pelo visto nem começou, né? Está ainda lá com a sujeira acumulada na rua Paulo Ramos. Deixa eu ver essa outra mensagem aqui. O poli é no nome do Messias Filho. Está reformado. E, enfim, está informando aqui que o nome é Messias, mas não está lá na parede, né? E nem está no papel. E nem está no papel. Na divulgação da Semana Cultural, né? É verdade, mas está aqui, ó, rapaz. Tá aqui, mas eu estou reclamando do que você leu aí, da programação da Semana Cultural. Programação. Mas está aqui, ó. Está aqui também. Mas você não falou na programação? Sim, não tem, poliesportivo, mas está lá na parede, né? Está aqui o ouvinte aqui mandando. O povo aqui é ligeiro, Messias, viu? Negado aqui não perde tempo, não. Ótimo. Boa tarde. Tem uma lei que diz que não é permitido cerca na frente da água, principalmente barragem e riachos, né? O ouvinte aqui atento também a essa informação. Deixa eu só aqui pegar aqui mais uma. Construir um balneário abaixo do talude, onde ficará a segurança dos banhistas e a estrutura do talude. O que é o talude? Talude, eu imagino que seja o sangradouro. O sangradouro é a barragem ali, a parede de proteção. Vou pesquisar aqui, desculpa a minha ignorância aqui, e perguntar ao vivo o que é o talude. Nós estamos no ar? Estamos no ar. Mas então, é o seguinte, a proteção fica por conta do projeto de engenharia. É para isso que os engenheiros já vieram várias vezes, já veio arquiteto, já veio pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, né? Ali é feito, pelo projeto que eu vi lá, tem os corrimões bem fortes de ferro para proteger as pessoas. O talude aqui, o Google está me dizendo que é uma inclinação na superfície lateral de um aterro. Então tem sentido aí que você está falando, né? A respeito do talude. Exatamente. Implantaram uma cerca em cima do talude. Esse talude já teve problema, vários anos ele ficou vazando. Foi obrigado a jogar muito aterro para a parte de dentro para tampar. Então uma parede que representou vazamento, você escava ela em cima para implantar uma cerca de arame, você não pode fazer. O que é público é público, você não pode invadir. O talude é a famosa parede da barragem. Já pensou que quando minhas criações estiver alagadas lá no interior, eu trouxesse para dormir no polo esportivo ou na praça da estação? Eu não posso fazer isso. Mas você, enquanto cidadão, presidente de partido, ex-prefeito, um político influente na Brasileira, na região e no Piauí, você disse que nenhum vereador, nenhuma liderança, nem ninguém tomou providência para denúncias, né? Ou reclamação. O senhor não poderia fazer isso? Como? Estou fazendo. Não, oficialmente. Não, vou fazer. Tá. Estou fazendo com que, porque eu não tenho livre acesso de falar com a prefeita, falo com os secretários e tudo, eu vou fazer. Eu digo que o vereador, porque o vereador é o fiscal do povo, que é pago para aquilo. E se um vereador hoje tomasse, né, uma discussão dessa para si, tomasse um discurso na Câmara, só tinha simpatia daqueles que tanto amam a barragem. Deixa eu ver aqui esse áudio aqui, boa tarde. Eu também, Messias, espero muito esse trechinho da rua da minha filha, porque é um pedacinho de
de trecho também pequeno, que dá uns 100 metros de distância. Se não é calçado, o pessoal faz do caminho um lixeiro, joga lixo, joga coisa folha, colchão, é tudo. E é o caminho do povo mais frequente, esse caminho que nós temos aqui. E depois que foi construído o calçamento aqui na nossa rua, o caminho, quando chove ali, faz aquela saída para continuar o calçamento, fica tudo empoçado de água, coisa nova, do mundo para a gente passar. Aqui é Socorro. Esse aí vai sair, Socorro. Esse está em minha programação, está licitado, inclusive, esse trecho aí, viu? Mas por ver muita coisa por aí, né? Ainda sobre a barragem, Messias, a cerca não prejudica a parede. Se o terreno for de propriedade particular, o proprietário pode cercar sim. Ele não pode vedar a passagem da barragem e a barragem está livre. O caminho está livre. A proteção é para mata ciliar, talude de proteção do solo. Eu não sei quem está falando, a pessoa que está falando isso aí... Entendi o assunto, é da engenharia, né? Mas... Não, é da engenharia, mas não sabe de nada. Em hipótese nenhuma, você não pode invadir patrimônio público. Independente de talude ou não... É cercar. Não, aonde vai ser feito o balneário, onde está protegido para ser o balneário, a cerca está bem no meio. As pessoas, os engenheiros, quando chegar, estão impedidos de acessar o lugar que estão projetando. Isso já com recurso garantido e tudo, e com a certidão de domínio público expedido pela prefeita. A pessoa deixou de cercar no seu limite, me disse até que sabe qual é o limite dele, mas preferiu cercar no limite do município, atrapalhando aquele projeto do balneário que pode vir. Ou fez uma escavação em cima do talude, vocês preferem chamar assim, em cima da barragem, não pode cavar em cima da parede de uma barragem pública, em hipótese nenhuma. Muito bem, 13h08. Bora para a política? Bora. Deixa eu ver se... O microfone está aberto. Bom, seguindo aqui com as nossas informações, daqui a pouco a gente volta aí para os questionamentos dos internautas e também dos que estão aqui no Facebook, também no aplicativo Radiosnet. Muita gente ligada aqui, viu, Messias, na programação aqui. Brasileiro em Peso está acompanhando aqui essa entrevista. Boa tarde para a Sônia Ferreira. Lá Graças a Deus, né, gente? Graças a É Deus. importante a participação da sociedade. A Sônia Ferreira. É uma democracia, né, Messias? Temos que debater sobre isso, né? Hoje não se vai a lugar nenhum se não for com a participação Eu do gosto povo. muito de debater sobre democracia, eu gosto muito de debater sobre tudo e de dar voz e espaço para que a gente converse sobre isso. Então, vamos para frente. Deixa eu ver aqui. A rua Raimundo Badu já vai ser feita pelo presidente da Câmara, vereador Júnior Aguiar, um pedido atendido recentemente pelo governo do estado do Piauí. Então, pessoal da Raimundo Badu, fique tranquilo que esse trecho o vereador Júnior Aguiar já conseguiu junto ao governo do estado. Vão atrás do IBAMA para resolver o assunto. Bom, isso aí você disse que vai atrás, e enfim. 13h09, a gente já está quase encerrando aqui a nossa conversa com o Messias e trazer o Messias no rádio e não falar de política, né? Tá pronto? Pronto, tá à vontade. Eleição de 2024. Onde está o Messias Filho nesse cenário político? Todas as eleições que houveram desde 94 para cá, quando o brasileiro se emancipou, eu participei. Em 4 delas eu fui candidato. Em 3 delas eu fui candidato. 2 eu venci e uma a oposição se dividiu e perdemos. Mas todas elas eu participei, ou sendo candidato ou apoiando alguém. E nesta agora, o que eu posso dizer é que as circunstâncias me empurram para a oposição. Sim. Agora, com quem estou, com quem vou estar, só o destino dirá. Existe um compromisso entre mim, entre 4 ex-prefeitos, entre 5 vereadores, demais suplentes, que a oposição irá se unir e apresentará uma chapa com o candidato a prefeito e vice que tiver mais viabilidade de vencer para as eleições. Isso se confirmando, sendo mantido esse compromisso de todos, certamente nós estaremos todo mundo junto na oposição. Quando você diz esse compromisso, nos bastidores da política, a gente ouve muito se falar, já é um fato, a pré-candidatura do presidente da Câmara, o vereador
Júnior Aguiar, você também se coloca nessa condição de pré-candidatura, né? Como é que está a musculatura política do Messias Filho numa eventual candidatura a prefeito de Brasileira? Qual o grupo que lhe dá sustentação para que política tem dois fatos? Primeiro, a musculatura do candidato, que são as lideranças, e o outro é a digital do eleitor, que é uma das mais importantes. Mais importante também é saber o grupo que dá uma consistência, musculatura, para que você encare, porque cada comunidade tem que ter alguém que represente, que lhe dê o aval para a disputa eleitoral. Como é que você está nesse sentido de grupo político, Messias? Giva, primeiro nós precisamos separar uma coisa da outra. Existe o candidato e o pré-candidato. Por enquanto, só o pré-candidato. Como você falou da pré-candidatura do presidente da Câmara, e tem a minha pré-candidatura e mais duas pré-candidaturas que se manifestaram da última vez que a oposição se reuniu. A vereadora Elisângela disse isso aqui e outras pessoas. O que eu sei, pelo menos às vezes nós reunimos, é que a oposição está toda junta, 5 vereadores, 4 ex-prefeitos, para formar uma chapa para disputar as eleições em 2024. Nunca houve conversa no sentido de quem será o candidato, nunca houve nem eleição dos critérios que irá definir quem é o candidato, que às vezes você pode até ser pré-candidato hoje, depois que você sair conversar com as pessoas, sair as pesquisas, você renunciar. Eu mesmo sou pré-candidato. Quando alguém me pergunta, eu digo, estou tentando viabilizar, estou avaliando a minha candidatura. Talvez se eu fosse convidado hoje por qualquer grupo político para ser candidato a prefeito, talvez eu não desse a resposta. Política brasileira é muito cara, muito problemática, você se dispõe com muitas pessoas, você precisa primeiro avaliar o seu potencial de voto, sua chance de vencer. Não se pode tomar uma decisão de entrar num processo desse, deixando o povo à margem disso, esquecendo o povo. Político nenhum não chega a lugar nenhum se não for de comum acordo com o povo. Então o mais importante é a gente ouvir o povo, ouvir as pessoas, para depois definir as candidaturas. Eu sou muito de ouvir os bastidores da política de Brasileira, né? Então, pelo visto, nós em Brasileira hoje temos uma candidatura que vem da prefeitura, né? Já está nas ruas, inclusive, já é um fato, é a pré-candidatura, perdão. E na oposição, eu vejo que nós temos 2 pré-candidatos, o vereador Júnior Aguiar e o senhor se coloca, né? Inclusive, o Richardson Menezes, vereador, abriu mão da sua pré-candidatura, vai disputar uma candidatura a vereador e já apoia a pré-candidatura do vereador Júnior. O Zé Filho também, com a ex-prefeita Paula, o Zé Filho também pretendia, né? Abriu mão, Patrícia Pimentel, ex-vice-prefeita, a vereadora Cléa Pimentel, a vereadora Eli, com a Marildo, o vereador Zé Pequeno, o ex-vereador Alcides e a própria base do vereador Júnior Aguiar está de acordo com essa pré-candidatura. Então, a partir desse princípio, né, dessa consistência de apoios, tanto de um como o outro, é que deve se abrir um consenso entre vocês, ou de que forma vocês vão estar colocando isso para o público, né? Se é uma pesquisa, se é musculatura de lideranças, vamos ver o que o futuro vai reservar aí, e que seja agora, porque a eleição já é daqui a menos de um ano, e o que tiver de acontecer, que aconteça agora, né, Messias? Eu estou muito surpreso com as suas colocações. Isso eu estou tomando conhecimento agora. A última vez que nós nos reunimos, né, o Richard era candidato a prefeito, a Patrícia era, e esses outros em nenhum momento disseram, em nossas poucas reuniões, que eram eleitor de A ou nem de B. Sempre disseram que era eleitor do grupo e que iam votar em quem o grupo decidissem, né? Se retomar essa decisão, tinha que ter sido, no mínimo, feita uma reunião para avisar. Eu não estou sabendo. A palavra que eu tenho dessas lideranças, desses vereadores, é que votariam no candidato escolhido pelo grupo e não já teria o seu candidato. Isso, para mim, é um fato novo. Eu estou lhe falando isso porque quando eu vi uma entrevista, a gente faz já uma busca dos bastidores, né? É um elemento surpresa. Eu acho também que eu devo ter meus simpatizantes, como eu tenho 13 candidatos a vereador pretendendo só no MDB. Eu devo ter o apoio do meu irmão, que é o vereador mais votado do nosso grupo da situação na época. Eu tenho o apoio do vice-prefeito, mas eles estão sabendo até hoje que, embora prefiram a mim, mas vão votar em quem for o escolhido. Da mesma forma, eu espero que os outros estejam conscientes disso, porque esse é o compromisso.
Se os compromissos começarem a se furar, não serem cumpridos, não se viabilizarem, você ter dois discursos, dentro de um grupo fazer mini-grupo, cochichar de trás de porta, as coisas não funcionam. Essa reunião que você esteve lá com as oposições, como é que foi o clima, assim, de ter uma candidatura? O clima foi colocado 4 candidatos. Teve o mais votado, por exemplo, assim, por nome, por aclamação ali? Não, lá ninguém tratou disso. Nós entendemos, e eu, que é muito cedo para você chegar na reunião, quem quer votar em fulano de tal. A gente precisa ouvir o povo. A gente não pode fazer uma candidatura contra o povo. A própria prefeitura, que tem um domínio maior, colocou uma candidatura sem consultar o povo, e me parece que já está pagando caro por isso. Mas lá você pode dizer, você vota em fulano de tal, eu tomo sua secretaria. Você vota em fulano, eu não alugo mais seu carro. Mas na oposição não. Na oposição ninguém ganha nada, ninguém paga nada. O nosso compromisso é conduzir o destino de Brasileira e lançar o melhor nome para vencer. Ninguém tem obrigação de votar em ninguém lá. Você que é um político habilidoso, nos bastidores também eu fiz um levantamento que o senhor tem sido convidado, tanto pelo pré-candidato da prefeitura ou por pessoas que articulam dentro da política da gestão municipal, para que o senhor componha por lá. Se isso acontecer, como é que se daria isso aí? Eu não tenho, assim, conversa desse tipo. Você confirma que não? Com a maior coligação, com a maior autoridade de lá, que é a prefeita, porém converso com outras pessoas, converso com o candidato a prefeito e tenho dito a ele isso que eu estou dizendo aqui, que nessas eleições de 2024 eu estou motivado, com vontade de ser candidato a prefeito. Portanto, abrirei mão para outro grupo, numa coligação onde houver alguém com mais chance de vencer do que eu. Eu não me vendo, eu não recebo dinheiro, nunca recebi, eu não quero cargo. Eu não tenho meias conversas, meu discurso só é um, mas a única forma de um candidato convencer ou votar nele nesta eleição é se ele tiver mais chance de vencer do que eu. Mas quando isso não acontece, nos bastidores, nos escritórios, não se entra num consenso, aí se convoca o povo para dizer quem prefere. Mas quando você fala que o qual mais votado, isso nós vamos saber quando abrir as urnas, né, Messias? Não tem como saber antes, né? Não, as pesquisas já indicam antes. Pelo menos no momento, né? Por exemplo, em Parnaíba, em Teresina, o próprio deputado Florentino, uma pessoa que estava lá, me disse que ele disse esse discurso. Olha, em Parnaíba, está querendo a minha mulher, está querendo o doutor Hélio e tudo, né? Mas quando tem muito candidato, você faz uma pesquisa. Em Teresina tem o Franzé com 2%, presidente da Assembleia, tentando ser prefeito. Mas o Rafael já disse que é o Fábio Novo, que está com 12 pontos. Então, se um candidato, veja bem, num grupo político que tem muitos pretendentes, se o candidato que está lá atrás, ou que está em segundo, terceiro ou quarto lugar, não quer abrir mão de ser candidato, imagine o que está em primeiro. Será que ele abre? Nada. É verdade. E se você for convidado pela base da prefeitura para ser o candidato lá, o senhor aceita? Eu não serei. Meu compromisso no momento é na oposição. Espero que todos joguem limpo e com a mesma transparência que eu jogo. E eu não tenho dúvida que formaremos uma chapa muito forte que será vencedora. Mas não aceito ser traído, ser puxado para trás, ser enganado. Meu compromisso é só um. Eu jogo Ferreira está escrevendo ali, a oposição está junta até o fim. Temos duas candidaturas postas, né? E a Sônia diz que a oposição está junta até o fim. Preciso querer lhe fazer aqui um pedido habilidoso, repito que você é, uma pesquisa de fato, né? Já que o momento é urgente para a gente saber quem que tem, de fato, o potencial para disputar na oposição essa eleição. O senhor seria capaz de encomendar essa pesquisa, torná-la pública? Nós vamos fazer muitas pesquisas e tornar pública para a gente se basear. Mas só que aquela pesquisa, digamos, se não houver consenso até lá, aquelas pesquisas que vai ser definitiva para isso, é necessário ser combinado, né? Você traz o deputado federal, Castro Neto, a equipe do governo faz aquela pesquisa, ou faz duas, né? Ou faz duas em seguida ou nega. Mas de fato é que quando houver contento, tem que convocar as pessoas. Não se pode entrar num processo político sem chamar o povo. Não adianta. Mas o que eu como militante político, que sempre fui, o tempo é agora, né? O tempo está curto, né? Tem que ter uma definição a respeito desse assunto e creio eu que uma pesquisa resolveria esse assunto de imediato.
As demais seriam uma pesquisa entre o candidato da prefeitura e o candidato da oposição, né? Sim, é importante também. Né? É importante eu já vi candidato aqui perdendo com mais de 1.000 votos há 6 meses das eleições. Quando chega, a eleição em Brasília é muito interessante, né, Messias? Você vai, quando chega lá, fulano, vou ter 1.000 votos, 10.000 votos. Só teve aqui um fato excepcional, que foi a eleição da prefeita Paula, Leia-se Zé Filho, que foram mais de 600 votos, foi um fenômeno de voto e de atuação política na época, e até de lá para cá tivemos uma de 8 votos, um empate praticamente, é um empate, consideramos, e as últimas foram em torno de 200, 250 votos, a maioria de um para o outro, né? Então assim, a eleição brasileira ela é sempre dessa forma, né? Ela muda, por exemplo, na última eleição, a atual prefeita, faltando uns 30 dias, estava ganhando por quase 1.000 votos. Sim. E bem no final, caiu muito esse resultado. Sim. Já em 2016, nós fizemos umas 8 a 10 pesquisas. A primeira foi até o Cid Nogueira que me deu. A prefeita atual ganhava por 3 votos, 3 pontos. Depois ganhou por 2, e umas 2 ela perdeu e tudo, quer dizer... E quase um ano depois das eleições, foi empate novamente, 4 votos a diferença, né? Então eu acredito muito em pesquisa. Pelo menos naquele momento a pesquisa representa. Muito embora em outro momento a situação seja outra. A política ela é um jogo interessante. A todo momento você, por exemplo, o que nós estamos aqui, o que eu passei para você aqui de bastidor, é uma fonte minha, né, que eu vou sempre buscar essas informações, mas, enfim, a oposição... Fica à vontade. A oposição é uma oposição muito forte, sim, muito vereador bem votado, né? Ex-prefeitos aqui, Paula e Zé Filho, Amarildo e Elisângela, a turma dos Aguiar, a turma das Pimentel, modéstia à parte também meu grupo, é um grupo muito forte, né? Eu creio que os que estão se pretendendo a ser candidatos, que se colocaram, estão se colocando, são pessoas capazes, são pessoas competentes, não estou aqui discriminando ninguém, até porque eu não tenho o direito de vetar nenhum nome para que ninguém não vete o meu. Eu não veto ninguém, mas eu não suporto ser vetado, né? Eu quero concorrer até o final, dentro de um critério justo, dentro de um critério limpo. Eu espero que a gente se una e que realmente escolha a melhor chapa para vencer as eleições. A política é um jogo de resistência e não de velocidade. De quem é essa frase, Messias? Exatamente, é do Erasto Fortes. Tua campanha, né? Ele disse isso. Essa campanha, um bastidor aqui, gente. O Messias estava perdendo aquela disputa, era você e o Wilson Aguiar. O Wilson Aguiar ganhando com 4, 5 pontos ali na frente, nós já com a porca roncando no pé do ouvido, né, E o Heráclito trouxe uma pesquisa no começo da estação. E disse: Messias, está perdido. 4 pontos. Pronto. O Messias foi para de Pirona, mas virou o jogo. Virou o jogo. É verdade. E ganhamos aquela eleição ali muito apertada, né? Foi uma das apertadas. Bom, Messias, obrigado pela sua vinda aqui no nosso programa. Foi um debate democrático, um debate que a gente pôde esclarecer alguns fatos, alguns assuntos, e nós vamos estar daqui a pouco com as imagens no podcast Brasileira Mídia. Fica à vontade para alguma outra informação que não foi citado aqui, e lhe agradeço mais uma vez, e nós vamos trazer outras autoridades aqui, já tem gente se manifestando. Bastou você vir para que outras pessoas também se interessassem, né, para discutir sobre Brasileira, sobre o futuro de Brasileira, tá bom? E é isso. Obrigado pela sua vinda e fique à vontade. Muito obrigado, Giva. Obrigado, meus ouvintes. Eu queria aqui, mais uma vez, me reportar à administração municipal, que nos ajude os moradores nessa questão da barragem. Nada pessoal, rapaz, pelo contrário, gente muito boa amiga e tudo, mas eu acho que não há necessidade de se cercar o patrimônio público, até porque existe um projeto lá para ser executado, um balneário. Com relação à Semana Cultural, estou muito feliz pelo resgate, né? Tenho certeza que esta aqui para uma grande Semana Cultural foi uma ideia louvável da prefeita, da prefeitura, dos seus assessores. A Semana Cultural é nossa, vamos estar lá para fazer uma grande Semana Cultural. Esse meu debate aqui foi esclarecedor, espero voltar em outra oportunidade. Eu me sinto muito feliz quando eu estou discutindo a minha Brasileira, discutindo a barragem da Cepisa, as obras, as pessoas. É um amor eterno. Você sabe que eu, quando criança ainda, entrei na política, sempre cuidei de Brasileira e vou continuar cuidando por muitos anos. Muito obrigado. Nato Silva, Messias, está aqui mandando mensagem aqui. Parabéns, Messias, você fala bem na entrevista. Messias é o cara que fala mesmo.
Quem foi? Nato. Nato, meu amigo, muito obrigado. Eu agradeço muito Nato é seu eleitor. esse respeito. É meu eleitor e é meu amigo e é um grande cidadão. Um prazer falar com você aqui pelas ondas sonoras desta emissora. Messias, obrigado, querido. Até a próxima. Obrigado, Diego. Obrigado, CD.